aqui, entramos ao vivo. E aí, fala contador, contadora, tudo bom com você? Estamos aí ao vivo para uma live muito importante para a gente falar sobre as novidades da MP 936, que trouxe mudanças importantes aí, medidas para proteger os empregos. Será que vai proteger? O que os empregadores podem fazer? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu tenho uma super convidada, super especial, que já nos ajudou bastante para apresentar a MP 927, 928, que falaram sobre as medidas trabalhistas. A Lieda Amaral, professora da PSSP, uma fera, uma autoridade no assunto, ela que vai nos ajudar a tirar essa dúvida. Então estou abrindo aqui o canal para isso. Deixa eu colocar aqui o tema da live, enquanto vocês vão entrando. Inclusive, galera, sejam muito bem-vindos. Davi, a Rosana, quanta gente boa. Tema da live, MP 936. Programa emergencial de manutenção de emprego e da renda. Show de bola, já estou fixando aqui, prontinho, tema da live colocado. Sejam muito bem-vindos aí todos vocês. Minha esposa chegou em casa e falou assim: nossa, você está com a cara de cansado, amor? Eu falei: minha filha, não é só a cara que está cansada, eu estou todo cansado. Cara, que dia, hein? Eu não sei como é que foi o dia de vocês, mas hoje foi daqueles dias que eu estou com o coração acelerado desde que eu acordei. Primeiro que eu acordei cedo, com a filha Pérola berrando no berço, que ela acorda berrando, ela podia acordar calminha, né? Poxa, enfim, mas acorda chorando, berrando, querendo sair do berço, querendo fazer bagunça. Aí eu acordei cedinho, a minha filhota. Aí você vai, pega o celular para ver algumas coisas, aí você abre 52 grupos de WhatsApp, todos eles falando sobre uma medida provisória. Eu falei: cara, faz essa sacanagem de 1º de abril, e vem essa medida provisória aí, uma porção de novidades. Em seguida já um bate-papo violento e uma porção de dúvidas, e por cliente ligando lá para a empresa, a gente tendo que ajudar. E cara, que loucura. Que loucura. Como é que foi seu dia aí? Foi corrido também? Se foi corrido, escreve aqui para mim. Corrido. Vamos ver se... Não sei vocês, mas cara, eu aqui no home office parece que eu estou trabalhando mais do que estava trabalhando lá no escritório. Que dias acelerados, meus amigos. Que dias acelerados. E aí, nessa hora, meu amigo, minha amiga, só uma pessoa poderia nos salvar, que é a professora Lieda Amaral. Só ela para tirar nossas dúvidas, para confortar nossos corações, para nos ajudar a debater essa questão, porque eu tenho certeza que seus clientes já estão loucos ligando para você. A mídia faz o papel dela de divulgar as notícias, só que divulga daquele jeito, né? Inclusive, às vezes, vê algumas manchetes: governo aprova demissão, redução de salário de até 70%. Aí coloca essa chamada. Aí vai gerar a porção de funcionário pé da vida. Como vai diminuir o salário de 70%? Não sei o quê. E aí cabe a quem? Você, contador, você, contadora, esclarecer tudo isso para o seu cliente. E até para a gente, às vezes, fica um pouco confuso. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje na live. E óbvio, estou chamando aqui especialista, autoridade no assunto, porque eu não sou dessa área, então a gente tem que falar com quem entende. A professora Lieda é uma das referências a nível nacional nessa área e vai nos ajudar. E, inclusive, já vou te fazer aqui um pedido. Presta bem atenção que eu vou te falar agora, hein? Preste atenção. Deixe suas perguntas na caixinha de perguntas. Tá vendo aqui embaixo? Ó? Tá vendo que tem uma interrogação aqui embaixo? Uma caixinha com interrogação? Então, essa caixinha de interrogação é a que serve para você fazer pergunta. As perguntas que você fizer aqui no chat, eu não vou conseguir ver. Eu já te expliquei isso antes. A gente que faz live, a gente fica olhando para a câmera, não fica olhando para cá, porque parece que eu estou olhando para os seus olhos. É como se a lente, né, da câmera fosse os seus olhos. Então eu não consigo olhar aqui para baixo, eu não consigo ver o que está escrito. Então às vezes as pessoas fazem perguntas muito boas, só que essas perguntas somem. E como tem muitos comentários, elas vão subindo. Então não pergunta aqui. Presta atenção que eu te falei? Não pergunta aqui no chat. Pergunta aqui na caixinha de interrogação. Porque a caixinha de interrogação, a pergunta fica salva e no momento, no final, eu vou abrir
para a gente poder responder as perguntas, mais precisamente para a Lieda responder as perguntas. Tá bom? Então, todo mundo já está sabendo? Show de bola, show de bola. Vamos lá chamar a Super Lieda, que a gente tem muito assunto para falar. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-la. Olha ela aqui. Deixa eu ajustar aqui, vamos ver se vai ficar legal. Professora Lieda. Boa noite, Pedro. Boa noite, minha querida. Como é que você está? Você está ligando em meio, aqui tem tanta trovoada, tanto relâmpago. Ah, é? Aí, Tá terrível de Natal, é isso, amiga? Natal, mas está chovendo muito. Nossa Senhora. Inclusive, sua imagem não entrou pra gente aqui ainda. Tá rodando, assim, tá dando uma... Você tá no Wi-Fi ou você tá No Wi-Fi. De repente, bota no 3G, porque às vezes o Wi-Fi fica ruim, o 3G ele funciona melhor que o Wi-Fi. O 3G essa hora eu acho que não funciona bem, não. Qualquer coisa você sai e entra, Lieda, qualquer coisa que você faz. Se não funciona o 3G, reinicia o seu roteador e depois você volta aqui. Enquanto isso a gente vai tirar... entrar, não, né? Oi? Teresa está dizendo que a imagem está ruim. Não estou vendo sua imagem, estou vendo só sua foto. Abre essa porta para mim. Deixa eu ver se eu mudar de música. Tenta botar no 3G. Vou sair. Se não conseguir, você sai, reinicia lá a tua internet, teu roteador, aí 5 minutinhos você volta. Enquanto isso, eu vou batendo papo aqui com o pessoal. Show de bola, galera. Enquanto a Lieda volta, vamos já começar a conversar sobre esse assunto. Mas antes, para terminar a história hoje, do dia corrido, a danada ainda quase arranca um pedaço do meu dedo. Fui brincar com ela, né, danada? Fui brincar com ela de jogar bolinha, fui competir pela bolinha, meti a mão e mordeu minha mão. Enfim, podia ficar show de bola, né? Mas, como falei, o professor Lieda vai vir me salvar, tirar todas as nossas dúvidas sobre essa medida provisória. E, galera, não sei vocês, mas essas medidas que o governo faz, né, trazem para a gente muito abalo, né? Porque cada hora é uma novidade. Nós tivemos aí a medida 927 que trouxe a questão do afastamento, e depois o afastamento, você poder afastar os seus funcionários, antecipar férias em períodos que ele ainda não tem constituído, para dar férias para ele, e você tinha a possibilidade, inicialmente, de fazer o afastamento por 4 meses, depois revogou aquele artigo 18. E, cara, isso tá... Eu não sei você, mas eu tenho me sentido muito cansado, mentalmente cansado. Como é que você está aí? Isso tem batido em você? Você tem se sentido cansado com esse tanto de mudança? Manda um eu aqui embaixo para eu poder saber se isso afeta você também. E é um momento, meus amigos, que os contadores, os empresários contábeis, são o grande guardião. Aí a Rosana exausta. Jaque. Fala, Lu, tudo bom? Como que você veio? Juju também. Terce também. Tô só o pó. Tá fogo. E, então a gente está nesse momento aí de muito esforço para se manter atualizado. E todas essas novidades, elas trazem muita insegurança, porque as coisas não são tão claras assim, né? Quando você vai levar para o caso concreto, para o específico, você começa a surgir dúvidas. E o cliente, por outro lado, ele já está sabendo, como eu disse, das novidades, já vai te ligando, vai te cobrando solução. Lá na empresa hoje já teve cliente querendo suspender o contrato de todos os funcionários. Quer nem saber o que é, não, suspende o contrato. Então, assim, é um momento de muito trabalho, muito esforço para todos nós. Os contadores são guerreiros. Se eu pudesse, se eu tivesse voz para isso, eu proposeria um bate-palma nas varandas, assim como estamos fazendo para os médicos, enfermeiros, que estão salvando a vida de muitas pessoas e arriscando a sua própria vida. Eu acho que os contadores também mereceriam uma salva de palmas por estarem aí trabalhando, ajudando as empresas nesse momento tão difícil, de tantas incertezas, de tantas dificuldades, e que são os contadores que estão segurando a onda. Não é a mídia, não é o governo, são os contadores. Os empresários ligam para os seus contadores para esclarecer suas dúvidas. E aí, mais uma vez, meus amigos, reforça a oportunidade. É o momento de você se aproximar do seu cliente, é o momento de você educar o seu cliente, instruir ele sobre os melhores caminhos, porque é assim que você vai conquistar o coração dele e reforçar ainda mais a importância sua no negócio dele. Para que ele te coloque na frente da fila de pagamentos, né, com prioridade, não te colocar no final da fila. Para que ele se mantenha com você, para que ele não decida trocar você por uma contabilidade baratinha, que não dá atendimento.
Agora, imagina só, raciocina comigo, como é que deve estar o atendimento dessas empresas de contabilidade online? Imagina só, o cara com 2.000, 3.000 clientes, querendo tirar dúvidas sobre a MP 927, sobre a 928. Imagina só, esses clientes devem estar sofrendo muito por falta de atendimento, porque as empresas não foram preparadas para dar suporte ao cliente, né? São processos lisos, né? Processos repetitivos de folha de impostos, mas não tem atendimento customizado, como a gente tem. Então, muitas empresas que estão sendo atendidas por esses modelos de negócio self-service, esse modelo do it yourself, faça isso por você mesmo, com certeza estão sofrendo nesse momento e precisam da orientação de contadores consultores. Então é isso aí, meus amigos. Deixa eu ver se a Lieda já voltou. Lieda, se você voltou, dá um joinha, um coraçãozinho, faz algum sinal para a gente aqui no chat, só para saber se eu já consigo te chamar. Galera dando joinha aí, show de bola. Muito bom. Então, meus amigos, mais uma vez, enquanto a Lieda não vem, deixa eu reforçar para vocês, essa é uma live de esclarecimento, de tira dúvidas. Coloque suas perguntas aqui na caixinha, tá? Tem uma caixinha de dúvidas. Manda sua pergunta aqui. Não é pergunta aqui no chat. Vou até mostrar um exemplo para você, ó. Já tem uma pergunta aqui, ó. Que óbvio não sou eu que vou responder porque eu não sou especialista. Mas você pega aí da Mari Moscoso. Como será feita a comunicação da suspensão ou redução pelo empregador para o Ministério da Economia? Deve ser, está escrito aqui. Tá vendo que aparece a perguntinha para você ver o que está sendo perguntado? Então é por isso que você precisa colocar a pergunta nessa caixa. Você não pode colocar a pergunta no chat, porque no chat eu não consigo ler a pergunta e a gente não consegue compartilhar com outras pessoas. Tá bom? Beleza, deixa eu já pegar aqui, deixa eu ver se consigo chamar a Lieda. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora foi, Lieda. Como é que você está, minha querida? Entre trovoadas e relâmpagos eu cheguei. Chegou. E seja muito bem-vinda. Você sabe que estava todo mundo ansioso por você, Lieda. Eu imagino. O que eu recebi as últimas 24 horas. Pedro, chama a professora Lieda para conversar, para fazer uma live com a gente. Chama, por favor. Falei, gente, não sei se ela tem... Que chamaram por você, o pessoal aqui no meu canal já te ama. Lieda. Obrigado aí pela disponibilidade. Hashtag amo também. Se você gosta da Lieda, manda aqui um coraçãozinho aqui no chat para a gente mostrar nosso amor. Enche de coraçãozinho aí. E vou dizer uma coisa para você que está nos assistindo. A Lieda, hoje você fez já uma porção de evento, né, Lieda? Hoje você fez... Olha, eu acho que essa é a quinta. Entre as privadas, no Zoom, no Hangouts. Isso aí. Então, só no Insta é a terceira. Olha só. Então você vê que ela, depois de 5 calls, 5 conferências de gente tirando dúvida, ela se dispôs a estar aqui, 7 horas da noite, está aqui pronta para nos ajudar. Então, Lieda, só quero te dizer muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado pelo carinho. Tenho certeza que os contadores que nos acompanham têm muita sorte, assim como eu, de ter você aí disposta a nos ajudar. Nesse momento aí de tanta insegurança, de tantas dúvidas. E eu quero, mais uma vez, te agradecer pela tua gentileza, tá? Muito obrigada, assim, por mais essa oportunidade de conversar com essa galera maravilhosa. Estavam perguntando ainda agora que horas eu durmo, porque dormia para os fracos. Você ficou até de madrugada, né, trabalhando ontem, né, Lieda? Não é verdade? Enquanto eu durmo, eu não sei o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo. Deixa eu dar uma dica aqui, Lieda. Para a galera que está na live, talvez não tenha visto. A Lieda, como sempre, com o seu espírito de professora, de educadora, ela fez um trabalho maravilhoso de desenhar um fluxograma, explicando as principais novidades dessa medida provisória. A gente vai conversar aqui na live sobre elas, mas é importante você ter um documento para você revisitar, você tirar dúvida, você mandar para o seu cliente. E eu disponibilizei esse fluxograma para você baixar. Na verdade, eu não, né? A Lieda disponibilizou. Eu só estou sendo o veículo para levar isso para você. E esse fluxograma tem um link. No meu perfil do Instagram, você tem lá na minha bio, tem um link. E lá vai ter na primeira opção para você baixar, receber por e-mail esse fluxograma. Então, quando acabar a live, não é agora, quando acabar a live, você vai no meu perfil, clica no link e baixa esse fluxograma, que vai te ajudar muito na tua empresa, para os seus clientes. Ok? Ok, então vamos
A MP 936. Vamos lá. Sempre que eu estudo legislação, eu acho bacana a gente desenhar. O fluxograma é para ajudar, é aquele. Não entendeu, não quer que eu desenhe, é mais ou menos isso. Porque ele torna, para quem não está familiarizado com a linguagem jurídica, termina ajudando, né? Eu não sei se a imagem está ficando boa para vocês, o som está bom. Para mim Está tá trazendo ótimo. um pouquinho de eco. Então, perfeito. O som tá legal Então, para vocês, primeiro a gente galera? tem que entender que, diferentemente da medida provisória 927, que foi a última que nós conversamos, que trouxe algumas possibilidades, essa é uma medida que ela traz um programa de manutenção do emprego. Então, ela parte do princípio que, ao invés de demitir, você tem algumas possibilidades legais. E é com esse espírito que a gente tem que enxergar essa MP 93000. Eu não vou abordar aqui aspectos constitucionais, se ela é constitucional, se não é. Vou explicar a MP conforme ela é. Porque essa MP ela foi editada em um momento de calamidade pública, de pandemia, um momento que a economia está num gargalo. Então, ela veio com uma medida para tentar minimizar os estragos na economia, principalmente, para que as empresas não fechem definitivamente suas portas. O primeiro ponto é este. Ela tem algumas premissas. Nessa medida provisória, como vocês viram no fluxo, aí de vez em quando eu vou dar uma olhadinha que é para o fluxo, nessa medida provisória, ela coloca o seguinte: primeiro, eu posso fazer acordo individual com cada trabalhador, porque a regra constitucional vigente é: se eu quero reduzir carga horária e salário, em tese eu só poderia mediante convenção ou acordo coletivo. Isso é o que está lá no artigo 7º da Constituição, ok? Essa medida provisória, excepcionalmente, ela disse que tem um grupo de empregados os quais eu posso fazer diretamente acordo individual e comunicar posteriormente, se der depois, ao sindicato. Tá vendo? Ao invés de ir para o sindicato, fazer um acordo, eu faço com o empregado, fecho, comunico ao sindicato. Então, eu só comunico. O meu acordo é direto com o meu empregado. Em que ponto eu posso fazer isso? Dois aspectos. Se ele tiver salário de até R$ 3.135, o salário dele, ou até R$ 3.135, ou, segunda hipótese, se ele ganhar mais de 20, ou mais de 2 vezes o limite máximo de salário de contribuições, que dá 2.100 e pouquinhos, e for nível superior, que é aquele que a gente chama de o hipersuficiente na legislação trabalhista, no direito trabalhista, que é quem tem nível superior e ganha um patamar mais alto de remuneração, acima de R$ 12.000. E aí já Então, uma dúvida, nesses dois casos, isso é um acordo com o empregado. Então, mais uma vez, se o empregado não topar, a alternativa dele é ser demitido. Corre o risco de ser demitido. Para eu não demitir, eu tenho uma proposta. Essa proposta pode ser de reduzir salário, mas diferentemente do artigo 18 que foi anulado da MP anterior, eu reduzo, mas o governo retribui uma parte com benefício similar ao seguro-desemprego, ou eu suspendo o pagamento, a gente vai ver em que condições, e o governo banca como se fosse desempregado durante um tempo, ok? Então, ele é diferente. Eu não vou ficar sem receber nada. Eu reduzo o meu salário, mas esse salário recebe um complemento de um auxílio governamental. Legal. Essa é a primeira premissa. Quando é que eu começo a receber? Até 30 dias depois do acordo ser firmado. Então, essa medida provisória, ela trouxe para esse programa emergencial, primeiro, pode ser para qualquer empregado, porque independe do cumprimento de qualquer período aquisitivo ou de salário. Inclusive empregado doméstico, Ieda, uma dúvida que eu recebi. Número de salários recebidos. Inclusive empregado doméstico também está coberto? Observe, a MP não falou expressamente no empregado doméstico, mas ontem na live do secretário do Trabalho, ele disse que estava estendido ao empregado doméstico.
Entendi. A MP expressamente não colocou, mas a intenção do governo foi estender, porque está registrado lá naquela live que foi feita Legal. em rede nacional. E os estagiários, Lia? Você vê que eu já estou te bombardeando, né? Eu estou levando as dúvidas que eu já recebi ao longo do dia e daqui a pouquinho a gente vai abrir quadro de perguntas. Então, você que tem alguma dúvida, mais uma vez, só para um parênteses, galera, aqui embaixo tem um quadrinho de pergunta por lá, tá? Voltando, super Lida, estagiário também está coberto por esse benefício? Não foi citado o estagiário, porque o estagiário não. Isso aqui é para manutenção de emprego. O estágio não é considerado emprego. O estagiário foi citado na 927. Quais eram as condições para o estágio especificamente? Estágio obrigatório ou não obrigatório? Aqui é Programa de Manutenção de Emprego e da Renda. Programa de Manutenção de Emprego e da Renda. O tema é MP 936, que criou, instituiu o Programa de Manutenção de Emprego, em duas condições. Aquelas empresas que estão com suas atividades parcialmente paralisadas ou totalmente paralisadas, têm duas opções de acordo com essa medida provisória. Ou ela reduz carga horária do trabalhador e salário, ou ela suspende temporariamente o vínculo. Só que essa redução e essa suspensão, ela vai ter, no período dessa redução e suspensão, a ajuda do governo pagando um benefício ao empregado nos termos do seguro-desemprego. Lieda, quem já recebeu seguro-desemprego pode receber isso? Não pode, porque isso não é seguro-desemprego. É um auxílio emergencial para manutenção do emprego. Eu recebi, daqui a 6 meses eu sou demitido. Eu tenho direito ao seguro-desemprego e atender os requisitos do seguro-desemprego? Tem. Agora, muita gente diz, eu vou ter isso aqui. Uma dúvida que eu recebi. O governo, então, indo para um cálculo, suponhamos que o funcionário ganha R$2.000. Você vai, pela metade da escala dele, você vai pagar R$1.000. O seguro-desemprego não vai pagar os outros R$1.000, ele vai pagar um proporcional ao seguro-desemprego. Uns R$800, mais ou menos. Então, em tese, o empregado tem uma perda de remuneração nessa história. É para ele, na realidade, isso aqui é para ele não perder o emprego. É para garantir o emprego. Eu reduzo carga horária ou eu suspendo e você vai ter o que seria o seguro-desemprego, mas ele criou uma figura interessante, que é a garantia do emprego durante o período em que você está nesse benefício e por igual período quando você termina. Se eu passar 2 meses, eu tenho uma estabilidade provisória de mais 2 meses quando eu voltar. Perfeito. O empregador, ele não pode, para não perder o benefício, porque durante esse período ele não tem contribuições previdenciárias, né, em relação ao período de suspensão, ele não tem FGTS, mas se ele demitir antes dele completar o período de garantia, ele vai pagar todos os encargos do período como se ele tivesse trabalhado. Então, é para manutenção do emprego. A ideia é essa. Esse benefício emergencial, eu posso ter redução legal da jornada e da remuneração, de acordo com a MP. Se for acordo individual, tem as possibilidades de reduzir em 30%, 50% ou 70%. 30%, 50% ou 70%. Eu posso demitir por justa causa? Óbvio. Justa causa, desde que você comprove, a qualquer momento você pode demitir por justa causa. O que você não pode é demitir por livre iniciativa do empregador. O empregado pode pedir demissão? Pode. Não acredito que nesse momento ele não faça, mas se eu fizer, pode. Eu não posso obrigar alguém a trabalhar comigo. Então, justa causa e pedido de demissão, corre normal. Mas eu, empregadora, demitir alguém que está sob o benefício, eu vou ser penalizada. E a gente vai ver mais adiante quais são essas penalidades. Inclusive, eu vou indenizar o empregado. Além de pagar tudo, eu ainda vou indenizar o empregado num percentual variável. Vamos falar primeiro quem não pode entrar nessa medida. A gente falou que o doméstico não foi citado, mas que o governo entende que pode. Mas eu tenho aqueles que expressamente a ANP diz que não. Quem são esses? Ocupante de cargo ou emprego público,
quem está recebendo benefício previdenciário, quem está recebendo seguro-desemprego ou quem está em bolsa de qualificação profissional. Nesses casos, eu não posso. Eu tenho que ver também aquelas atividades que são essenciais. Eu não posso reduzir jornada, ou que eu não posso suspender contrato em função da área médica, por exemplo, a área de saúde, as áreas que são consideradas essenciais. Quando a gente fala aqui, deixa eu passar aqui, a redução de jornada, por quanto tempo eu posso reduzir jornada e salário? Eu posso reduzir por até 90 dias. Se o acordo for individual, eu só tenho 3 percentuais que eu posso trabalhar. Ou é 30%, ou 50%, ou 70%. Se for coletivo, pode ser um percentual distinto. Pode ser 40%, 45%, 47%. Se for acordo coletivo ou convenção coletiva, é o que o sindicato acordar junto com o empregado. Se for individual, 30%, 50% ou 70%. O que é que eu preciso fazer? 2 dias corridos antes de começar a redução da jornada e salário, comunicar ao empregado e fazer um acordo. Não é comunicar, é apresentar uma proposta de acordo escrita. É acordo. Aí pergunta assim, e se o empregado não aceitar? Se o empregado não aceitar, possivelmente a outra solução pode ser mais drástica, né, da empresa. A demissão do empregado. A manutenção do emprego. Perfeito. Então, eu tenho 25%, 50% e 70%. 30% é o percentual mínimo de remuneração, para quem tem acima de 48. Mas os percentuais são 25%, 50% e 70%. São estes. Em algum momento eu falei 30%, mas eu estava pensando em outra coisa. Porque 30% é o valor que as empresas de grande porte precisam pagar isso? Tem uma questão das empresas de grande porte. Né? Aí é o seguinte, vou suspender contrato. Eu posso suspender por até 60 dias, 2 períodos de 30. 2 períodos de 30, 60 dias. A suspensão pode ser 100% sem remuneração? Pode. Se minha empresa tiver faturamento em 2019, no ano calendário de 2019, inferior a 4.800.000 reais. As pequenas empresas. Aquelas que têm faturamento abaixo de 4.800, elas podem suspender sem salário, 100% sem salário, por até 2 meses. O governo paga o benefício ao empregado nos termos do seguro-desemprego. Se ela tiver acima de 4.800, ela tem que pagar uma espécie de remuneração a título de indenização de 30%. E sobre esses 30% não vai ter incidência de previdência, nem de imposto de renda, nem de FGTS, mas ela vai ter esse auxílio financeiro para o empregado como contrapartida, se ela está acima de 4.800. Além disso, ela tem que garantir que os benefícios que ela já concedia ao empregado serão mantidos durante esse período. Por exemplo, ela paga vale alimentação, vale refeição. Se ela é acima de 4.800, ela tem que garantir que ela vai permanecer com esse uma pergunta ali, vale. Vamos supor aí que uma escala de 8 horas por dia, né, enfim, 44 horas semanais, a gente reduz essa escala uns 25%. Nessa hipótese, o empregador pode deixar de pagar vale alimentação, vale refeição para o empregado? O que você entende nesse ponto? Como é? Qual foi a hipótese? A redução da carga de trabalho. Né? Você vai diminuir a carga de trabalho do empregado. Você pode deixar de pagar vale alimentação, vale transporte, ou isso já incorporou a remuneração dele? Como é que você entende dessa forma? Olha, aqui o que a MP diz é que se a empresa estiver no patamar acima de 4,8 milhões, 4.800.000 por ano, no ano calendário de 2019, ela tem que preservar todos os benefícios. Da forma que vinha remunerando esses benefícios. Mas e as empresas pequenas? Okay? Mas as empresas pequenas é por liberalidade. Tudo que é por liberalidade eu posso retirar. Não tem lei que obrigue hoje eu pagar vale alimentação, por exemplo. Ela não está disciplinada legalmente, eu não sou obrigada. É uma liberalidade da empresa. Eu tenho determinadas gratificações que são liberalidade. O que é por liberalidade eu posso tirar.
Mas Fernando Sampaio entrando aí, chamando de Mestra Jedi. Grande Fernando Sampaio. Esse é o Nick Fury da contabilidade. Ele é que é o ninja. Esse é o ninja de ninja verdade. que sai em Depois todas eu as conto lives. para o Fernando vocês. Liana, deixa eu aproveitar e já vou sugerir aqui uma mudança no nosso roteiro. Fizemos uma apresentação, a visão geral da MP 936. Se você até agora não sabia dela, saiba que temos uma mudança forte. Eu queria te propor, Liana, de começarmos a responder as perguntas aqui do quadrinho. O que você acha? Bora olhar. Vamos lá? Agora vamos começar a sessão perguntas. metralhadora, galera. A sessão metralhadora é aquela que eu vou colocando as perguntas, Lieda vai respondendo. Obviamente, galera, às vezes a questão requer uma pesquisa maior e talvez não dê para responder na hora. O que Lieda souber, já manda bala. Então, já eu estou falando de liberalidade, eu não estou falando aqueles benefícios que estão acordos de convenção coletiva. Não é todo sindicato que exige alimentação, não. Se for por liberalidade, eu posso tirar. Tudo que eu der por liberalidade, se eu estiver abaixo de 4.800, eu posso tirar. Se for acordo de convenção coletiva, é diferente. Eu falei liberalidade. Não é porque é obrigado em função de uma convenção coletiva. Aí não é liberalidade. Se tiver em convenção coletiva, não pode tirar. Não é liberalidade, então. Pode ser. Ok? Se tiver em convenção coletiva, não pode tirar, então, Lieda. Não, em convenção coletiva, não. Porque só outra convenção pode, ou outro acordo de convenção coletiva poderia retirar. Entendi. A suspensão do contrato pode ser de 30 dias e depois renovada em mais 30? Sim. Você pode dar 60 diretos ou 30 e renovar por mais 30. Pode. Alguém perguntou aqui, essa aqui eu já respondi, passa outra aí, Pedro. Vamos lá. A suspensão pode ser 30, renovável por mais 30. As parcelas do seguro serão descontadas quando, de fato, o funcionário for demitido? Não, porque isso aqui não é um seguro-desemprego. Isso aqui é um benefício para complementar a sua renda. Você ganhava R$2.000, eu acordo com você que a partir da próxima semana você vai ganhar R$500, 25% disso. Para você não ganhar só esses R$500, o que vai acontecer? Eu pago os 500 e o governo, similar ao que seria o valor do seguro-desemprego, complementa a sua renda. Para você não ficar só com aqueles R$500. Mas isso não é seguro-desemprego, isso não é descontado do funcionário, do empregado. Eu acho que o governo errou na comunicação, né, Lieda? Levar essa mensagem do seguro-desemprego deu a ideia de que seria o benefício do seguro-desemprego, né? Não, é porque, na realidade, ele disse que nesse benefício a gente vai seguir as regras do seguro-desemprego. Mas ele chamou o benefício de outro nome. Né? Perfeito. Ele chamou de benefício emergencial para manutenção do emprego e da renda. Entendi. Para os empregados, de uma forma geral. Passa para a próxima pergunta. Outra pergunta aqui. Prazo dos 690 dias conta a partir da publicação da medida provisória ou da opção? Prazo de 60 é a partir do acordo. Ou seja, esse 60 dias é da data que você acorda. Vamos supor que a próxima segunda-feira você faça o acordo com o empregado. De 60 dias. É a partir da data da assinatura do acordo, se for individual. Se ele tiver até 335, ou se for acima de 20, o acordo individual. Ou a data do acordo coletivo, se ele tiver naquele intervalo. Inclusive, você não precisa fazer com todos os empregados, né? Você pode fazer só com... Se você é o seu cliente, pode fazer individual. Só com... Eu posso fazer com você. Concordei com você que é 50%, o outro 25%, o outro 30%. 30% não, porque o 30% teria que ser via convenção coletiva, 25%, 50% ou 70%. Eu combino com você e tenho 10 dias da data que eu fiz o acordo com você para informar ao sindicato e informar também ao governo. Agora, uma curiosidade, essa informação para o governo ela vai ser feita por via de que tipo de informação, de arquivo? Já tem essa regulamentação? É digital, possivelmente vai usar o web empregador, mas ainda vai sair uma portaria do ministro da Economia disciplinando a forma de entrega dessas informações. Entendi. Então ainda não tem essa regulamentação da forma de comunicar sobre... Não acredito que daqui para amanhã deve sair.
Por quê? A gente tem que entender uma coisa. Às vezes as pessoas ficam muito angustiadas. Saiu uma medida provisória, eu não tenho alteração no sistema. O governo não tem autorização legal para alterar sistema nenhum sem ter o normativo. Principalmente quando envolve tributo, quando envolve isenção, como tem aí no caso de eu transformar em verba indenizatória, né, em alguns casos aqui. Eu não posso dizer para o sistema, antes de ter uma lei autorizando, que a partir dessa data ele vai fazer diferente. Isso muda até a declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Porque a pessoa física vai receber isso com natureza indenizatória. Não é renda para ela, né? Então tem todo o caso do empregador, Exatamente, pagando. não é renda, é indenização. Vai mudar toda a lógica. Show de bola. Eu estou tentando pegar aqui algumas perguntas, muitas já foram respondidas, então estou tentando pular aqui. Acho que já foram respondidas. Terceiro setor também não excepcionou ninguém. Não excepcionou ninguém, salvo aqueles casos de funcionário público, quem recebe benefício previdenciário, quem está em seguro-desemprego, aqueles casos que a gente citou lá no início. A exceção foi essa, não foi de atividade empresarial. Não foi de atividade empresarial, e sim de grupos de empregados, de funcionários que não poderiam estar. Perfeito. Mais uma pergunta, Lieda? Cargo de livre. Sim. Caso a empresa suspenda o contrato por 30 dias e há suspensão do estado de calamidade. A própria MP disse que vai cessar 2 dias depois, 2 dias corridos, contado da cessação do estado de calamidade pública ou da data estabelecida no acordo ou da data que o empregador comunicar que não tem mais interesse em manter aquele regime diferenciado. Ela trouxe as 3 hipóteses legais. Ou seja, o empregador pode requerer a volta do funcionário, né? Ele pode, antes do prazo combinado, requisitar isso. Pode. Por quê? Isso aqui é para ajudar o empregador, na realidade. Concorda comigo? Perfeito. Então, ele viu que a movimentação está aumentando, que está reduzindo a pandemia e o fluxo comercial dele financeiro está aumentando. Ele comunica, 2 dias depois que ele comunicou, o empregado volta. Isso não é férias. É uma suspensão ou uma forma diferenciada de eu remunerar os meus empregados. Perfeito. Por um período restrito. Perfeito. Qual é a outra pergunta que nós temos? Subindo, outra pergunta é agora. Não. Essa pergunta até já disse. Não vai aderir seguro-desemprego. Seguro-desemprego é quando eu demito a criatura, ele atende umas condições e pode ter direito ou não a seguro-desemprego. Isso aqui não é adesão a seguro-desemprego. É um acordo de redução de jornada e salário ou de suspensão temporária do contrato. Suspensão de até 60 dias ou redução de jornada e salário de até 90 dias. É um acordo individual ou coletivo. Alguém perguntou, e alguém que ganha 3.300, só mediante acordo coletivo ou convenção coletiva? Qual foi a lógica disso? Qual foi a lógica dessa segregação de renda, Lieda? Só Deus sabe e o legislador. Eu não entendi muito bem, não, sinceramente. Eu não vejo lógica, porque se ele dissesse... Por quê? Pela reforma trabalhista, com quem eu posso fazer acordo individual? Com quem é hipersuficiente, que são pessoas de nível superior e com renda superior a 2 vezes o salário mínimo. Isso eu já podia fazer individual. O que ele alterou é que eu posso fazer acordo individual com outras pessoas. Só que ao invés de colocar as outras pessoas de maior renda, colocar as pessoas de menor renda. Eu acho que na realidade isso é uma coisa que eu queria perguntar para o ministro lá. Qual foi a lógica dele? Apesar de que a maior parte dos salários são nessa faixa menor, né? Inclusive a parte eu acho que né? Que não entra no piso, né? Eu acho que pode ter sido a seguinte lógica, de atender o maior número de pessoas. Alguém perguntou aí, autônomo? Não, isso aqui é para empregado. A norma, vai sair outra medida provisória com aquele Corona Voucher, que é os 600 pratas para autônomos, MEI, desempregados. É outra história. Aqui é para empregados e ele excepcionou o trabalhador intermitente. Trabalhador intermitente foi uma modalidade criada pela reforma trabalhista.
E essa modalidade criada pela reforma trabalhista, ela trouxe a figura do intermitente, que é aquele que fica à minha disposição em alguns momentos. Eu convoco, ele pode aceitar ou não a convocação formal, ou por meio virtual. Esse aí, ao invés de ter uma ajuda proporcional ao seguro-desemprego, ele vai ter R$ 600 fixos por 3 meses. É o trabalhador intermitente. E eu suspender a atividade dele, porque eu não vou chamá-lo durante esse período. É um garçom. No restaurante está fechado, eu não vou chamar o garçom para trabalhar, ou casa de eventos, tem recepcionista. Só um segundo, Juliana, só um segundo. A MP abrange SEI, a Ayrton, querido, meu ex-aluno, a MP, em regra, abrange todos os vínculos empregatícios, inclusive o doméstico, apesar de não falar no doméstico. Sei que você deve estar dizendo aí, deve ser o KEPF, né, do empregador rural, e empregador doméstico. Então, vou subir outra pergunta aqui. Tá passando um caminhão, aquele de mosquito, que mata mosquito, fazendo barulho. É caminhão aí, é trovão aqui. Show de bola. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Da galera do DP. Na folha de abril, devo gerar as guias dos encargos. Observe. Luciana, folha de abril eu tenho que ver. Eu vou ter situação de empresa que não vai reduzir salário, nem vai suspender. A vida segue para ela normalmente. Tem indústrias que não foram paralisadas e que seguem a vida. No supermercado, teve redução no supermercado? Teve redução numa farmácia, por exemplo? A tendência foi aumentar até faturamento. Então, possivelmente, nem vai suspender, nem vai reduzir. Paga normal. Tenho empregados com carga horária reduzida. Logicamente, eu vou ter encargos reduzidos. Tenho empregados com contratos suspensos. Se eu pagar aquela parcela indenizatória dos 30%, não tem incidência nem de INSS, nem de Previdência, nem de FGTS, nem de imposto de renda na fonte. E, inclusive, esse valor que eu pago, a espécie de abono que eu pago para ele, ainda pode ser abatido do lucro real, para quem é optante pelo lucro real. E também tem a questão que o empregador ele pode, por própria liberalidade, pagar, né, financeiramente e complementar a remuneração do empregado. E que, como você falou, isso abate até aquela complementaçãozinha, né? Uma compensação, até porque o seguro-desemprego não tem um teto, né, de remuneração. Então, ele chama de compensação, né? Ele chama de compensação. Compensação, perfeito. Então, mais uma possibilidade. Leda, na tua opinião, aí, uma opinião mais política, do ponto de vista assim, de análise, você acha que foi uma boa medida? O que você sentiu, assim, na tua percepção? Olha, eu vou falar, eu tenho clientes de pequeno, médio e grande porte. Foi a salvação da lavoura para vários. Porque, inclusive, tinha vários que já tinham encaminhado as restrições para fazer. Eu tenho empresa de transporte que ia fazer demissão em massa, porque eles estão, pelo decreto, rodando só por 30%, e tem que ficar com um monte de profissionais. Eu tenho gente da área hoteleira, área de saúde, que já estava prevendo as demissões. E resolveram suspender por 2 meses, porque aí eu, no mínimo, aqui garanto mais 2 meses. São 4, espero que passe e já chegue a autossatisfação, não é verdade? Sim. Então, eu acho que foi uma boa medida. Tem já uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa medida. Quem for filho eu não acredito. Já hoje. Eu não acredito que passe em função do caráter de calamidade que a gente está e da necessidade que a gente tem de alguma forma suprir. Mas a inconstitucionalidade se argue em relação à negociação individual do salário. Os acordos individuais. Por causa dos acordos serem individuais. Se o povo cria problema onde não tem, né? A gente está querendo salvar o Brasil e eu criando problema de... Pensando na lógica de proteção do trabalhador, na lógica constitucional, mas a gente tem que ver que a gente está num momento atípico. Eu lembro de uma frase... Então, nesse momento, eu tenho que proteger a saúde do trabalhador e o emprego. Porque a tendência, quando a empresa fecha, ela, enquanto tem um fluxo financeiro, ela ainda bota férias, ela ainda faz
banco de horas, mas chega uma hora que o caixa fecha. Sim. Aí qual é o próximo passo? Demissão e sem dinheiro para pagar as indenizações. Isso aí. Ainda nem paga a rescisão. Eu lembro de uma frase que eu aprendi no primeiro período de Direito, que era algo nesse sentido. Antes das garantias sociais do emprego, nós precisamos ter garantias sociais da empregabilidade. Não adianta querer falar de emprego agora se o empregador não é capaz de manter esses empregos. Então, eu acho que a gente, desse mercado contábil, nós temos que orientar os empregadores, os clientes, a como passar essa mensagem para os seus funcionários. De alguma maneira, os funcionários acabam sendo enviesados aí com uma visão, estão tirando meus direitos. Cara, ou a gente faz esse acordo, todo mundo está sangrando, todo mundo vai perder um pouco, você vai deixar de receber um pouco também, por conta do valor do seguro-desemprego, né, equivalente ao seguro-desemprego, ser menor do que a parcela, mas ou é isso ou perde emprego. Então, a gente está vivendo um momento aí bem difícil da nossa história, que requer sacrifício de todos os lados. Mas show de bola. Vamos voltar aqui para a reta final de perguntas, Leda. Temos mais 15 minutinhos. E o pessoal eu já tive 40% de queda no meu faturamento. Eu já tive 40% de queda no meu faturamento. De clientes, você disse? Sim, de clientes. Sim. E ainda mais em Natal, né? Que tem muita... A indústria do turismo é muito forte, né? Muito forte. Posso suspender o contrato de uma gestante? Eu não o faria, porque ela tem direito constitucional à estabilidade. A estabilidade dela é constitucional, até 5 meses depois do parto. Eu não faria. Posso suspender férias? Também não faço, por ser direito constitucional. A única hipótese de suspensão de férias, de licenças, foram dadas na MP 927, que é no caso de serviços essenciais, principalmente da saúde e serviços essenciais. Fora isso, não. Direito constitucional, eu não aconselho não, porque você está criando um passivo trabalhista. Perfeito. O funcionário, no início do contrato de experiência, pode ter o contrato suspenso? Pode, porque não teve prazo de carência. Ele disse que independia do tempo que você está trabalhando, do número de salários que você recebeu. Não foi? Logo no início, a gente não falou que, independia do tempo, eu posso ter contratado o mês passado e agora já colocar suspenso. Obviamente que se está suspenso o contrato, suspenso também o período de experiência. Né? Quando retomar, continua. Perfeito. Comissão entra também ou redução é só salário? Observe, na medida provisória fala salário. Fala salário. Em momento nenhum falou das parcelas variáveis. Então, em tese, o empregador pode cortar esses variáveis. Até porque não está vendendo, enfim. Não está trabalhando, não está vendendo, não está... Não, mas eu entendo a pergunta. A pergunta é em função da média que teria que ser feita, mas nesse caso não, é salário. Você ganha R$3.000, você vai passar a ganhar R$1.500 e o resto... Entendi. Então, na verdade, é o salário base. Então, se tiver gratificação, se tiver valores adicionais, eles não entram na base de cálculo? Ele está falando salário. Ele falou salário, não remuneração. Porque na remuneração eu tenho as outras parcelas variáveis. Então, dependendo dos setores, pode dar uma queda grande, né? Se pega a galera de vendas, que é comissionada... É comissionado se você não está vendendo, mesmo que esteja aberto, você não vai ter comissão. Verdade, de fato. É verdade, esse variável que não está aberto, você não vai ter a comissão. Alguém está perguntando aqui, quem está recebendo a última parcela do seguro-desemprego pode receber esse benefício? Não, vai terminar o seguro-desemprego, aí a empresa vai ver o que é melhor. Se é melhor continuar normal, no home office, no teletrabalho, ou se vai adiantar férias, ou se vai propor uma redução de carga de trabalho, né, de jornada de trabalho e salário, ou se vai suspender o contrato. Mas eu acho que nesse caso isso é análise empresa a empresa, pessoa a pessoa. Se a pessoa tiver no seguro-desemprego e tiver sido acabado de ser demitido, já era, ele foi desligado da empresa, né? E está recebendo seguro-desemprego, não vai receber. Da empresa. Mas eu acho que ele está perguntando assim, alguém que
está recebendo a última parcela e vier a ser empregado para a empresa, né? Eu imaginei que fosse contratado pela empresa. Entendi. Porque se ele foi demitido, é desempregado. Tá Desempregado fugido. não está previsto essa medida. Aí já entra o Já tem benefício o dos benefício. 600 lá da outra MP, né? Do benefício dos 600 reais. Nem na outra, porque a outra diz que se ele tiver, na outra, pelo texto que foi aprovado no Senado, diz que se ele estiver recebendo emprego, ele não está apto a se habilitar a esse benefício, que é para quem está sem renda. E mesmo assim, renda per capita de R$520 e poucos reais e familiar de R$3.000 e poucos reais. Perfeito. 3 salários mínimos. Aposentado na empresa, pode? Não, porque aposentado recebe benefício previdenciário. E uma das regras é que ele não pode estar recebendo benefício nem da Previdência Social, nem do regime próprio de Previdência. Qualquer pessoa que está recebendo benefício não está cobertado por essa medida, né? Está cobertado porque ele já tem renda. Isso aqui é para quem não tem renda, é para proteger a renda. Ele não vai ter redução de renda porque ele já tem a aposentadoria. Perfeito. Benefício de previdência. Deixa eu ver aqui, tem mais aqui. Vou ter mais uma perguntinha aqui, Leda. Como fica o FGTS do funcionário no caso da redução? Ele paga o FGTS menor, paga o FGTS cheio? Não, aqui é o seguinte, no caso da redução é proporcional, né? Em princípio é proporcional, é pelo valor efetivamente pago, assim como Previdência. E tem um detalhe, foi bom você perguntar isso aí, porque me leva a uma outra situação. O empregado que está com contrato suspenso, a ajuda compensatória, ela é indenizatória, não incide nada. Se não incide nada, não conta tempo de serviço. Se não conta para ele ter direito a benefícios, ele teria que contribuir, poderia contribuir facultativamente para a Previdência. No período que ele está recebendo benefício. Entendi. Mas a contribuição previdenciária é sobre remuneração efetiva. E remuneração efetiva, se foi redução de carga horária, é o que eu estou fazendo. O FGTS foi postergado o vencimento também, não teve diferimento? Aí é a outra MP. O 927 disse que eu posso diferir para só pagar a partir de julho. E ainda parceladamente em 6 vezes. Desde que eu declare na GFIP, no tipo 1, e eu posso pagar sem empréstimos legais. Se é acordo individual por escrito. Acordo individual por escrito. Então, mesmo com o coronavírus, vai ter que sair de casa para assinar o acordo, né? A não ser que sua empresa seja high-tech e tenha assinatura digital. Mas sem certificado digital não é válido. Mesmo sem certificado digital. Tem empresas que têm a rede toda certificada. Mas observe, mesmo com o coronavírus, não proíbe você de sair de casa, proíbe você ir para a multidão. Nada impede de que eu faça um cronograma. Às 7 horas vem um, 7h30 vem outro, 7h40, entendeu? Eu não posso ter, igual fizeram, fila para distribuir cesta básica. Vacina, né? Não é verdade? Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Estou aqui selecionando a última pergunta, porque eu nunca recebi tantas perguntas na minha vida, Lieda, e olha, você está sendo um anjo para a gente. Imagina deixa eu achar uma pergunta boa aqui, Lieda. Aquela última pergunta, que é aquela pergunta... Tem uma aqui que é para te derrubar, tá? Tem uma aqui que é para te derrubar, Lieda. Desculpa, eu vou botar ela, deixa eu achar, só um minutinho. Gente, eu nunca vi tanta pergunta na minha vida. Pelo amor de Deus. Essa aqui, Lieda, presta atenção. Eu pergunto o dia inteiro. Essa pergunta aqui eu quero ver você responder, hein? Eu não souber, eu passo para os universitários. Que horas está dormindo? Paulo, quem dorme vive menos, porque não vê a vida, cara. Quem dorme vive menos, não vê a vida. Gente, com isso... Não é verdade? Não é a gente verdade? caminha para fechar a live. Vou passar a palavra aí para a Lieda, mas antes, quero ver de você que está aí na live. Imagina que a Lieda está aqui há 1 hora respondendo as perguntas. É igual tiro
Desavisada, cada hora uma pergunta diferente, ela tá aqui respondendo, se dispondo. Ó, pelo amor de Deus, manda um coraçãozinho pra Lieda, vai. Aperta esse coraçãozinho aqui, destrava esse É de coração. coraçãozinho, dá um print aí nessas duas peças raras. Isso aí, dá um print nessa tela, só me marca se eu estiver bem. Se eu não estiver bem, você tira outro print. Eu e Lieda, Dá um obviamente. sorrisão aí. É, agora é a hora do print. Peraí, deixa eu... Respira. Bora, De respirar. lado fica mais... olha só. Isso, tira esse print, manda esse print. Galera, Quiser que eu ó, sorri, eu já falo sorrindo. é isso aí. Deixa eu fazer um convite para vocês, prestem atenção. Tire esse print da live e compartilhe para que outros contadores possam saber dessa live. Aqui embaixo, tá vendo que tem uma setinha, como se fosse um aviãozinho que a gente joga na cabeça das pessoas? Manda essa live para o teu time de DP. O teu time precisa assistir essa live. Manda essa live para os teus sócios, para eles possam assistir. Vocês vão ter 24 horas para ver essa live novamente. Depois o Instagram tira ela do ar. Então, não deixe de mandar essa live também para as outras pessoas. E também, galera, não deixe de seguir a Lieda no Instagram. Qual é o teu Instagram, Lieda? Isso! Scout underline Lieda. Scout de escoteira. Scout underline Lieda. Sempre alerta. E eu tenho ainda o Professora do Deboche. Isso aí, ó. Botei aqui São os meus dois índices. Vou marcar aqui e fixar o comentário, ó. Scout Lieda. Se você gostou dessa live, meus amigos, você tem a obrigação de seguir a Lieda, porque você vai perder conteúdo. Ela está lá todo dia compartilhando conteúdo no canal dela, te ajudando, nos ajudando a entender essa loucura que está acontecendo com as normas trabalhistas, previdenciárias, enfim. A gente precisa de alguém confiável para nos orientar. E a professora Lieda é essa pessoa, com uma boa escoteira, sempre pronta para servir. Não é isso, Lieda? Muito obrigada. Foi, assim, fantástica essa nossa live. Inclusive, muita gente conhecida, gente do Brasil inteiro eu vi aí. Então, precisando, estou sempre alerta para servir. Isso aí. Palmas para a Lieda, gente. Ó. Palmas para você. Será que dá para dar palma aqui no Instagram? Não sei se dá para dar palma. Fiz merda, eu virei a tela aqui. Pera aí. Cadê? Eu não sei fazer Palminhas. isso, não. As palminhas no Instagram. Ah, aqui, achei, garoto. Olha só. Ah, que eu sou. Alta tecnologia. Galera, quero mais uma vez agradecer pela tua presença. Essa live aqui, mais uma vez agradecer a Lieda pela disponibilidade. Ela fez hoje 5 lives, 5 conferências e está aqui 8 horas da noite batendo esse papo com a gente. Lieda, obrigado de coração por esse presente, que é você estar aqui presente na nossa vida, sua presença muito valiosa, seus ensinamentos. Tenho certeza que as pessoas que assistiram essa live estão mais seguras, com informações mais claras e prontas para enfrentar essa guerra que está rolando. Nós precisamos ajudar nossos clientes, nós precisamos salvar empregos, e os contadores, como médicos das empresas, são aqueles que vão ajudar a salvar essas nossas empresas, essas nossas organizações. Eu dei a ideia no início da live de bater palma para os contadores. Então, ó, minhas palmas para vocês, que vocês são aqueles que estão salvando as empresas e vão salvar os empregos. Então, amanhã, orientem seus clientes. Hoje você já está fazendo isso, tenho certeza, né? Mas orienta seu cliente, se aproxima dele, ajuda ele a tomar a melhor decisão, porque não é mal que dure para sempre, daqui a pouquinho isso passa. Quando passar, a gente vai sair melhor dessa. Não é isso, Lieda? Beijos. Maravilha. Até a próxima. Beijão, obrigado por tudo. E ó, se sair mais um MP, se prepara, que eu vou te chamar de novo. Na calada da noite deve sair. Tchau, Eita, um coisa abraço. boa. Galera, fica com Deus. Obrigado pela sua presença. Tchau, gente. Fica Até a com Deus. próxima. Tchau, tchau.